Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma segunda-feira para a gente iniciar mais uma aula da nossa disciplina de didática. E hoje a gente vai ter as nossas aulas de número 5 e 6. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre como tornar a aprendizagem do seu aluno mais eficaz. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do professor, alguns conceitos básicos, extras sobre didática, vamos falar um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem. Então vamos lá iniciar a nossa aula e vamos correndo para os nossos slides. Aliás, antes da gente ir correndo para os slides, a gente tem que fazer a correção da atividade da semana passada sobre as competências e habilidades para aqueles 5 temas que eu disponibilizei para vocês. Então, bora para a correção? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas de número 7 e 8 da disciplina de didática. Hoje, 22 de junho de 2020. Antes de começar a aula de fato, eu sempre gosto de iniciar as aulas fazendo uma revisão daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a gente vai começar revisando o que a gente viu como sendo a didática. Então a gente viu que a didática ela se caracteriza por ser a arte de ensinar algo a alguma pessoa, né? E que ela é constituída basicamente por 2 elementos. E quais são esses 2 elementos? A atividade educativa e as estratégias, que é tudo aquilo que vai ser necessário para poder tornar um dado conhecimento pertinente a uma pessoa. Então a gente viu, né, se não me engano, nas aulas 3 e 4, alguns exemplos de atividades educativas que a gente poderia aplicar junto aos nossos alunos. Então alguns exemplos eram a aplicação de simulados, a realização de comparação de fotografias, a realização de jogos educativos, a realização de teatros com crianças, dentre outros, né? E a gente viu também que o alvo principal de estudo da didática vem a ser a prática pedagógica, que é conceituada como o processo ou mecanismo de mediação do conhecimento e o processo de ensinar o aluno em si. Então, tendo esses 2 conceitos em mente, né, que o que é didática e o que é a prática pedagógica, a gente chega no centro da nossa disciplina. Que qual é o objetivo principal dela? É estimular que vocês, futuros pedagogos, vocês possam, por meio de seus estudos, utilizar estratégias que motivem os seus alunos a desenvolver reflexões, né, a estudar, a refletir sobre aquilo ao qual eles vivem em sua atualidade. E para se alcançar isso, a gente deve focar em alguns alvos principais de estudos da didática. E dentre esses alvos a gente viu, se não me engano, 6. Eles eram a avaliação da aprendizagem, as estratégias educacionais, que em alguns livros é chamado de estratégias de ensino-aprendizagem, o processo de planejamento escolar, o compromisso social docente, as variáveis educacionais e o último, as perspectivas educacionais. Então, vendo cada um deles em particular, bora começar pelas variáveis educacionais. Aí, o que são essas variáveis educacionais? São as características do professor, o cotidiano do aluno, né, a criatividade nesse processo de ensino-aprendizagem, se há ou não interação entre professor e aluno, são todos aqueles aspectos, são todas aquelas variáveis que vão influenciar diretamente no processo de ensino e aprendizagem. São todas aquelas variáveis que vão afetar diretamente a didática do professor. A segunda variável que a gente viu se referia às perspectivas educacionais. Então, quando a gente vai elaborar uma aula, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, o que eu quero que meu aluno aprenda
na aula de hoje, né? Por exemplo, eu quero que o meu aluno saiba o que é uma planta. E sabendo o que eu quero que ele aprenda na atualidade, na data de hoje, eu tenho que pensar também no que eu quero que ele aprenda no futuro. Então, se hoje eu estou ensinando a ele sobre o que é uma planta, eu posso planejar para que no futuro, tá? Daqui a 1 mês, 2 ou 3 meses, esse aluno seja capaz de explicar para mim o que vem a ser o processo de fotossíntese. Então, para ele aprender o que é fotossíntese, ele vai ter que fazer o quê? Primeiro, saber o que é uma planta, saber como a planta se alimenta, quais são os demais organismos que estão ao redor das plantas, qual a importância das plantas para esses organismos, até a gente chegar na fase da fotossíntese. Então, é um processo de construção do conhecimento gradual, que vai do presente, a atualidade, até o futuro. Então, à medida que o tempo vai passando, esse conhecimento ele tende a se tornar mais rebuscado. A gente vai acrescentando novos elementos aos quais a gente quer que o aluno saiba utilizá-los, ele saiba associá-los à medida que esse conhecimento vai se amadurecendo. Um terceiro alvo principal de estudo da didática que a gente viu era o compromisso social docente. Então, o que a gente viu em relação a isso? Os aspectos culturais, religiosos e o conhecimento popular do aluno. Então, esses eram 3 quesitos básicos que todo professor deve levar em mente no momento que ele está planejando a sua aula. Aí, se não me engano, eu dei até o exemplo do tigre de sabre, né? Que quando eu era pequeno, eu lembro que na disciplina de ciências, acho que tinha umas 3 ou 4 aulas que eram destinadas basicamente para a gente falar sobre o tigre de sabre. E a gente sabia que o tigre de sabre não era mais vivo, não existia mais, estava extinto, e a gente não estudava algo relacionado à nossa realidade, né? Por que a gente não estudava sobre o cachorro, né? A gente vê tanto cachorro na rua, a gente cria cachorro em casa. Será que não seria mais eficaz se a aula fosse aplicada à realidade do aluno, né? O que foi que eu aprendi sobre o tigre de sabre? Sinceramente, eu nem lembro mais. Eu só lembro que eu tive várias aulas sobre o tigre de sabre e que a professora tinha dito que ele não existia mais, né? E hoje eu sei que realmente ele não existe mais, ele foi extinto. Mas você vê que é um tipo de conhecimento que não foi absorvido. Mas por outro lado, eu lembro bastante que eu tinha uma professora de língua portuguesa que ela fazia várias brincadeiras com a gente para a gente aprender a falar as palavras. E por incrível que pareça, eu já falei essa frase várias vezes, né? Deixa eu mudar. E isso foi bastante significativo. Até hoje eu lembro dessas brincadeiras. E eu lembro que eu até pedi para minha mãe fazer essas brincadeiras que a professora aplicava com a gente em sala de aula em casa, no período das férias. Então eu expliquei para minha mãe como é que a professora fazia e a minha mãe reproduziu em casa algumas dessas brincadeiras. Então, para você ver como foi significativo esse processo, né? Isso aconteceu quando? Quando eu tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos, mas é algo que hoje, eu com 32 anos, até hoje eu lembro disso, né? Então, marcou bastante. Um outro alvo que a gente viu era referente às estratégias educacionais. E nessas estratégias educacionais, o que a gente via? A gente definia se a aula ia ser de forma expositiva, que é aquela aula teórica, que é o que a gente está tendo aqui. Se seria uma aula prática, né, que é aquele momento da aula em que eu peço para vocês pesquisarem sobre um dado assunto, ou eu levo materiais para que a gente possa manipular em sala de aula, ou se ela vai ser de forma lúdica, né? Contar uma história para as crianças, né? Pedir para eles se imaginarem numa determinada situação. Outro alvo que a gente viu era o planejamento escolar. Então, nele a gente ia fazer o quê? A gente ia determinar a metodologia a ser aplicada na nossa aula,
o sistema avaliativo que seria empregado, né? Seria só a realização de brincadeiras, realização de jogos, realização de uma prova formal mesmo, de marcar ou de escrever. E como é que iria ocorrer a sequência didática, né? Qual é a primeira coisa que eu iria fazer durante a aula? E depois dela, qual seria a segunda atividade, né? Como é que eu ia finalizar a aula de forma que o aluno se mantivesse interessado para que no dia seguinte a gente desse continuidade a essa aula. Então, tudo isso vai estar dentro do chamado planejamento escolar. E o último alvo que a gente viu era a avaliação da aprendizagem, né? Como é que ela iria ocorrer, quantas elas seriam, né? Seria somente uma, duas, várias, por aí vai. Depois desses alvos principais de estudo da didática, a gente chegou num momento importante que foi distinguir o que vinha a ser a competência e o que vinha a ser a habilidade. E aí a gente viu que a competência ela se referia ao conjunto de conceitos e procedimentos que o aluno devia tomar para si. Em suma, né, seria o conjunto de conceitos aos quais nós, como pedagogos, nós como professores, devemos ter referente a um dado assunto. Então, eu dei para vocês o exemplo das plantas. Aí, quais seriam aqueles conceitos, quais seriam aquelas competências que a gente deveria ter em relação às plantas? Primeiro, o que vem a ser uma planta? O que diferencia uma planta de outros seres vivos? Seria uma segunda competência. Como as plantas se alimentam? Seria uma terceira. E a quarta competência, importância das plantas ao ambiente e ao ser humano. Dito isso, que a competência se refere a conceitos, a gente chegava num segundo termo, um segundo conceito importante para a gente dentro da didática, que é a habilidade. E o que é essa habilidade? Ela se refere ao conjunto de atividades práticas que nós, como pedagogos, devemos ter referente a um dado tema. Então, novamente pensando nas plantas, quais poderiam ser essas habilidades? Uma primeira, distinguir as plantas de outros seres vivos existentes no meio ambiente. Uma segunda habilidade, enumerar as principais etapas do processo alimentar das plantas. E um terceiro, enumerar os benefícios das plantas ao ambiente e ao homem. Então, eu pedi para vocês prestarem bastante atenção que é comum as pessoas confundirem competências com habilidades. Aí o que foi que eu disse para vocês? Que as competências elas estão sempre relacionadas a um conceito. E as habilidades elas estão sempre relacionadas a uma ação. Se ela está relacionada a uma ação, ela vai sempre começar com um verbo no infinitivo. Então a gente teve distinguir plantas, pontuar etapas, enumerar benefícios, certo? Sempre com verbo começado no infinitivo. Depois que a gente viu as competências, a gente viu as habilidades, a gente chegou no quê? A gente chegou na parte da história, né? O histórico dos estudos da didática. E aí, a gente viu que esse período histórico ele pode ser agrupado em dois grupos. Um primeiro, que é anterior ao século XIX, que vai se caracterizar pela chamada didática instrumental. E o segundo, mais evoluído, mais para frente, que é o chamado didática fundamental, que compreende todos os estudos que são posteriores ao século XIX. E o que diferencia essa didática instrumental, mais antiga, da chamada didática fundamental, mais atual? Basicamente, a didática instrumental, ela corresponde ao primeiro tipo de didática que surgiu, claro, sendo baseada na reprodução de conteúdos, metodologias e estratégias de ensino pré-existentes.
Então, exemplo, a gente está tendo aula sobre planta. Aí o professor está lá falando para o aluno, né? Planta é todo organismo vivo que está fixado no solo e apresenta coloração esverdeada. Aí chega um aluno e diz: professor, na minha casa tem um organismo que eu creio que seja uma planta, que ele está fixado na terra, mas ele não tem uma coloração esverdeada. Ele tem uma coloração amarronzada. Ele é uma planta? Aí o professor vai dizer: não. O que foi que eu disse para você? É todo organismo fixado na terra e de coloração verde. Se ele não tem coloração verde, ele não é uma planta. Então ele poderia considerar como errado. Mas quando a gente chega na parte do estudo das ciências, a gente vai ver que realmente a maior parte das plantas elas vão se caracterizar por ter uma coloração esverdeada. No entanto, existem plantas que podem apresentar uma coloração variada, uma coloração alaranjada, uma coloração amarronzada, que então iriam fugir desse padrão de conceito de planta que esse professor aplicou em sala de aula, tá? Então, nessa chamada de didática instrumental, o professor não iria aceitar respostas diferentes daquela que ele está passando em sala de aula. Já na chamada didática fundamental, é o contrário, né? Ela surge posteriormente à didática instrumental, servindo para quebrar esse padrão engessado. Ela aceita respostas variadas. E a gente vê que as ciências é algo que está em constante modificação. A nossa própria disciplina de didática é uma disciplina que está em constante atualização, né? Bora ver o nosso caso atual, que a gente está na pandemia do Covid-19. Qual era a característica básica das nossas aulas? Eram aulas ministradas de forma presencial. E agora, o que a gente está fazendo? Aulas ministradas de forma online. Então, a gente está precisando modificar a didática que a gente aplica em sala de aula, né? Que na realidade agora nem é a sala de aula de fato, é uma sala de aula online, né? Para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente propôs no início da nossa disciplina, né? Que é que vocês, alunos, conquistem, ao final da disciplina, todas aquelas competências e habilidades que a gente listou lá na nossa aula 1 e 2, certo? Então, sabendo-se disso, a gente vai agora discutir as atividades das aulas 5 e 6 da nossa disciplina de didática, onde eu apresentei para vocês 5 questões para vocês refletirem e me falarem algumas competências e habilidades. Aí, o primeiro exemplo que eu dei era uma aula relacionada ao tema fotossíntese, um segundo referente ao tema seres vivos, um terceiro referente ao tema níveis de organização dos seres vivos, um quarto referente a diferenças sociais e o quinto e último referente ao tema coronavírus Covid-19. Então, começando pelo tema fotossíntese, eu peguei aqui 3 atividades de 3 alunos distintos da turma, tá bom? Então, eu vou pegar aqui vocês não vão ver no computador, tá, gente? Vocês vão escutar só minha voz nessa parte, tá? Deixa eu só ver de quem é essa atividade. É a atividade da Jailza. Aí a Jailza, referente a esse tema, fotossíntese, ela colocou como competências. Primeiro, conceito de fotossíntese. Segundo, como ocorre a fotossíntese. E terceiro, importância da fotossíntese. E aí, o que vocês acham? Tá correto? Tá errado? Tá correto, né? Perfeito. Bora para as habilidades. Primeiro, compreender o processo da fotossíntese. Segundo, compreender a importância do sol para as plantas. E terceiro, indicar os benefícios da fotossíntese ao meio ambiente e ao homem. Novamente está correto, né?
Nas competências, a Jailza, justamente, ela colocou aqueles saberes que o aluno deve ter referente ao que é fotossíntese, né? Primeiro, o conceito da fotossíntese. Segundo, explicar, né, como ocorre esse processo. E em terceiro, a importância da fotossíntese. Nas habilidades, o que ela colocou? As ações, né? O que o aluno tem que fazer para conseguir assimilar essas competências. Então foi o compreender e o indicar, que ela destacou em sua resposta. Então está perfeita. Bora pegar aqui a atividade de outra aluna. Dessa vez vai ser a atividade da Reni. Aí a Reni, como competência na fotossíntese, ela colocou o que é fotossíntese, correto. Segunda competência, por que a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera? Olha, rapaz, arrasou, hein? Muito bem, correto. Terceiro, que benefícios a fotossíntese traz para o organismo? Excelente, tudo corretinho. Eu só sugeriria para a Reni ela reduzir um pouco essa segunda competência. Ao invés de ela colocar por que a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera, ela poderia colocar. Deixa eu ver. Qual a relação entre a fotossíntese e biosfera? Ela poderia ser mais sintética, tá? Mas de qualquer forma tá certo, não precisa se preocupar. Bora ver uma terceira aluna, uma terceira resposta. E a terceira resposta vai ser dela, como um charonha, Maria del Barrio Soy. É de Thalia. Aí a Thalia, ela colocou aqui, né? Deixa eu ver. A Thalia colocou tudo junto, então eu fiquei na dúvida do que ela consideraria como competência e o que ela consideraria como habilidade. Então eu vou pular a Thalia. Eu vou agora para o segundo caso. O segundo tema, né? O segundo tema era o quê? Seres vivos. Aí eu vou pegar aqui a resposta que ela quem? Reni, colocou. Para os seres vivos, Reni colocou aqui como competência o que são os seres vivos e como eles se alimentam. Correto. São conceitos. O que é um ser vivo e forma de alimentação. Beleza. Habilidades. O que foi que a Reni colocou? Identificar os seres vivos. Correto. Ela colocou aqui as características dos seres vivos. Não. Tá errado porque você se esqueceu de colocar o verbo de ação. Então, ao invés de ser as características dos seres vivos, a gente poderia colocar caracterizar, o verbo no infinitivo, AR, caracterizar os seres vivos. E uma terceira competência poderia ser classificar, verbo no infinitivo, classificar os organismos a nível de espécie. Certo? Belezinha. Então, deixa eu pegar aqui uma resposta de outro aluno ou outra aluna, não vou dizer quem é, tá? Que eu vi que estava errado. Aí, bora lá. Seres vivos. Aí, o que foi que colocou? Colocou assim. Quem são os seres vivos? São aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. A pessoa colocou uma pergunta e nessa pergunta, logo em seguida, ela já respondeu. Então, eu estaria errado. E normalmente, quando a gente coloca uma competência, a competência é uma afirmação. Ela não é apresentada na forma de uma pergunta, tá certo? Aí depois, essa pessoa, ela colocou assim: como eles vivem? Interrogação. De várias formas. Os peixes vivem em rios, tanques, etc.
Aí cometeu o mesmo erro, né? Fez uma pergunta e em seguida já deu a resposta. Então, o que seria o correto? Ela poderia transformar essa resposta que ela colocou numa competência que seria modos de vida dos seres vivos. Essa seria a competência, certo? Aí ela colocou, ou ele colocou, aqui uma terceira competência. E essa terceira competência é: os peixes têm a capacidade de viver embaixo d'água. Na realidade, não estaria nem como uma competência ou nem como uma habilidade. Teria que reescrever também. Então, qual seria a forma correta, né? Transformando em competência. Poderia ser modo de vida dos peixes. Tá bom? Mas não precisa ficar triste. Essa é uma primeira atividade normal, né? Nas próximas atividades, vocês podem também me mandar mensagem no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, viu, gente? Tranquilamente, não precisa ter vergonha, tá? Teve gente até que me mandou mensagem quase meia-noite, não tem problema nenhum. Se eu puder responder na hora, eu respondo. Se vocês me mandarem mensagem, passar 10, 20, 30 minutos, uma hora, 2 horas, não se preocupem não, tá? Que vai chegar uma hora que eu vou responder. Porque normalmente eu respondo, eu gosto de responder de imediato. Mas, por exemplo, agora eu tô gravando a aula para vocês. Então o que é que eu faço normalmente? Eu desligo a internet para eu não receber mensagem nenhuma. Então se você me mandar mensagem por agora, eu não vou responder. Mas quando eu ligar a internet novamente, eu vou lá e respondo a vocês, tá certo? Então bora lá. O primeiro tema foi fotossíntese, o segundo foi seres vivos e a gente chegou no terceiro, que era níveis de organização dos seres vivos. Então, pegando aqui a resposta de mais um aluno ou mais uma aluna, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. O aluno ou aluna colocou assim: competências. Como se organizam os seres vivos? Segundo, como ocorre a complexidade do átomo? E terceiro, qual a função do organismo? Correto. Aí terceiro não. Ela ou ele colocou como habilidade identificar a organização dos seres vivos. Correto. Começou com um verbo no infinitivo. Determinar o processo de complexidade do átomo. Correto. Poderia ser determinar a constituição do átomo. Mais simples. Beleza? Bora ver aqui algumas respostas erradas. Deixa eu escolher aqui outro trabalho. Aqui. Nesse trabalho colocou aqui: os seres se organizam em átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. Não, aí pra mim tá parecendo mais tá me parecendo mais uma frase, né? Uma frase de um conteúdo. Não tá parecendo ser uma competência e nem uma habilidade. A competência poderia ser... deixa eu ver. Poderia ser o próprio nível de organização dos seres vivos. Conceito de átomo, conceito de molécula, diferenças entre células ou tipos celulares, né? Diferenças entre população, comunidade e ecossistema. Na realidade, esse tema, nível de organização dos seres vivos, é muito amplo. Por que eu digo que é amplo? Primeiro, porque você vai conceituar o que vem a ser o átomo, né? Então você vai dizer lá que o átomo é a menor partícula que compõe o ser vivo, ele é divisível em partes com carga positiva, prótons, carga negativa, nêutrons não, elétrons, e cargas e partes sem carga, que seriam os nêutrons, né? O conjunto de átomos forma moléculas, essas moléculas podem ser orgânicas, quando tem carbono em sua composição, ou inorgânica. O conjunto de moléculas forma orgânulos
orgânulos esses que vão dar origem a células, células essas que unidas dão origem a tecidos, tecidos esses que unidos dão origem a órgãos, órgãos esses que unidos dão origem a sistemas, sistemas esses que dão origem a organismos, organismos esses que juntos dão origem a populações, populações essas que podem dar origem a comunidades, comunidades essas que somadas dão origem a ecossistemas, e ecossistemas esses unidos que dão origem ao mundo. Então, se vocês forem ver, dos 5 temas que eu coloquei para essa aula, esse de níveis de organização dos seres vivos é o mais complexo de todos. Então, as competências poderiam ser as mais variadas, né? Para cada um desses de destaque da imagem, átomo, molécula, orgânica, célula, ecossistema, comunidade, vocês poderiam criar milhares de competências e milhares de habilidades, tá certo? Então, só para relembrar, competência é sempre um conceito. Vocês podem ser bem diretos em relação a esse conceito, né? O que é um ser vivo? Diferenças entre seres vivos. Características dos seres vivos. E as competências, né? Descrever as características dos seres vivos. Relacionar os tipos de ambientes. Então, sempre lembrar, habilidade vai iniciar com o verbo no infinitivo, terminado em AR, ER, IR, OR, tá bom? Beleza, esse foi o terceiro tema. Bora para o quarto tema. O quarto tema era diferenças sociais. Aí deixa eu pegar aqui um novo trabalho. Diferenças sociais, deixa eu ver. Pronto, aqui. Nesse daqui, o aluno ou aluna colocou como competências. Vivemos em uma sociedade de desigualdade. Está escrito errado, deveria ser vivemos em uma sociedade desigual. E outro, a sociedade em nosso dia a dia nem todos possuem bem materiais. Peraí, a sociedade em nosso dia a dia nem todos possuem bem materiais. Não ficou legal, tá mal escrito que nem a primeira. Quais poderiam ser as competências, né? Deixa eu ver. Uma primeira competência poderia ser distinção entre sociedades. Distinção entre sociedades. Uma segunda competência. Qual poderia ser essa segunda competência? Recursos materiais entre as sociedades, né? Se vocês forem ver, a imagem que está situada à esquerda, né, é de alguém que apresenta maior recursos financeiros, né? Já o que está na imagem à direita é aqueles que têm menor recursos, né? Então eu falei recursos de forma geral, né? Quais seriam esses recursos? Financeiros, materiais, dentre outros, tá? E as habilidades? Compreender as diferenças sociais. Distinguir as diferenças econômicas e materiais. E por aí por diante. O quinto tema, coronavírus, Covid-19. Quais poderiam ser essas competências? Deixa eu pegar aqui um novo aluno. Deixa eu abrir aqui a atividade. Pronto. O aluno ou aluna colocou assim. Competência. O que é coronavírus? Como ocorreu? E onde teve o início da causa? Então, o que é coronavírus? Correta. É uma competência. Como ocorreu? Na realidade, não seria como ocorreu. Por que não seria? Porque coronavírus é o nome de um vírus. Então, você vai explicar como ocorreu o nome do coronavírus? Na realidade, não tá legal isso, não. A gente poderia substituir esse como ocorreu por, deixa eu ver, processo de disseminação, processo de crescimento do número de casos de coronavírus. Poderia ser isso. Poderíamos substituir
por essa competência. O terceiro que a pessoa colocou foi onde teve o início da causa. Ficou estranho o início da causa. Bora substituir. A gente poderia substituir essa competência por, deixa eu ver, origem da pandemia de Covid-19. Poderia ser isso. E habilidades? Quais poderiam ser essas habilidades, né? Caracterizar o que é coronavírus, descrever o processo de contaminação pelo coronavírus, enumerar as características do coronavírus. Uma quarta habilidade poderia ser pontuar as principais medidas para se proteger do coronavírus. Tá certo? Então, na realidade, a gente tem uma infinidade de competências e habilidades que a gente poderia aplicar. Mas agora, o que é o mais importante para a gente? A gente sempre lembra que a competência são conceitos que a gente quer trabalhar em sala de aula, né? E as habilidades são ações. E as habilidades, elas sempre devem começar com o verbo no infinitivo. Lembrem disso, porque eu já digo logo, é uma dica para a prova de vocês. Vai ter uma questão referente a competências e habilidades. Então você deve lembrar, competência é o quê? Está relacionada a um conceito, a um tema que você quer trabalhar. E a habilidade, ela está sempre relacionada a uma ação. Se é uma ação, ela deve começar com um verbo no infinitivo, terminado em AR, ER e R. Beleza? Então, dito isso, a gente vai agora começar de fato a nossa aula de hoje. E, como de costume, eu começo com aquela tradicional pergunta. E a pergunta de hoje é: como tornar o processo de ensino-aprendizagem eficaz ao seu aluno, né? Bem, primeiro a gente deve saber que existe uma importância da escola e, consequentemente, do seu grupo de professores para que eles possam estimular no aluno o seu papel ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. E o que eu quero dizer com isso? Que nós, como professores, nós, como pedagogos, nós devemos planejar de forma, como é que eu posso dizer, de forma pormenorizada, de forma detalhada, como é que a gente vai realizar essa aula. E a gente deve ter em vista que, quando a gente planeja a aula, a gente tem que ter um plano A, um plano B, um plano C e por aí vai. Porque às vezes a gente planeja realizar uma aula de uma determinada forma, mas, por um determinado motivo, ela não pode ocorrer dessa forma. Digamos, um exemplo. Você planejou dar uma aula sobre construção das palavras. O processo de formação das palavras, né? A junção das sílabas para formar uma palavra em si. Aí você, o que você fez? Você escreveu lá as palavras numa cartolina ou num papel metro e foi levar para a creche, a escola que você vai ministrar aula. Mas digamos que, por ironia do destino, você foi assaltado e levaram o seu papel metro, levaram a sua cartolina. E agora? Você perdeu o seu material da aula, né? Como é que você vai aplicar agora a sua aula, né? Teria o plano B. Qual seria esse plano B? Você chegar na escola, pegar folhas de papéis ofício e escrever aquelas palavras que você tinha escrito lá no seu papel ofício, no seu papel metro, e ir desmembrando essas palavras, desmembrando elas, colocando cada sílaba em uma nova folha de papel ofício, né? Para que o aluno possa ver a palavra de forma completa, em um único papel ofício, e as sílabas que compõem a palavra em papéis ofícios diferentes, certo? Além disso, a gente deve saber que existe uma tendência à promoção gradual da capacitação dos alunos para assumir o que a gente chama de autodidatismo. O que é o autodidatismo? É a capacidade que o aluno tem de aprender por si só, né? Bem,
Sempre que a gente for ministrar uma aula, vai ser normal. Os alunos vão sentir uma certa dificuldade logo de início. Mas passado 1, 2, 3 semanas, vocês vão ver que os alunos eles já vão ficar mais espertos. Muitos deles eles já vão conseguir aprender de forma autodidata, né? Vão conseguir aprender de forma sozinho. Então, se antes, né, na primeira aula, você tinha que dizer sílaba por sílaba que compõe uma palavra, daqui a um mês é capaz de o aluno, quando você mostrar a palavra e você pedir para ele desmembrar a palavra, ele por si só vai saber dizer quais são as sílabas bonitinho que compõem aquela palavra que você está mostrando. Mas aí, claro, nós como professores, dia a dia na sala de aula, nós vamos estar ali treinando com os alunos para que ele possa adquirir essa característica autodidata. Outra coisa, aplicar estratégias e metodologias de ensino variadas, né? Uma coisa que pega bastante quando a gente está aqui no ensino superior, na faculdade, é o quê? É que as aulas elas são o quê? Passivas. E o que eu quero dizer com aula passiva? É aquela em que o professor só fica falando, né? Infelizmente, por a gente ter essa questão do problema da conexão com a internet, a nossa aula é extremamente passiva, né? Mas aí eu tento moldar isso, quebrar um pouco esse padrão, fazendo o quê? Permitindo que vocês me enviem suas dúvidas pelo WhatsApp, né? No horário que vocês quiserem, e eu vou disponibilizando as respostas para vocês, esclarecendo as dúvidas à medida que eu vou vendo essas mensagens, né? Eu estava até pensando, sabe como a gente poderia tornar essa aula mais produtiva? Na próxima aula, quando eu for fazer a revisão do que a gente viu nas aulas anteriores, vocês poderiam me mandar as dúvidas por mensagem de áudio. E eu poderia colocar essas mensagens de áudios que vocês me mandarem na apresentação da aula. Então acho que ficaria até mais legal, né? Vocês escutarem seus alunos comentando, falando sobre que eles estão tendo dificuldade, ou então respondendo, né, as questões que eu propor durante a aula, durante a realização dos vídeos. Acho que fica legal. Então, a partir de agora, quando vocês me mandarem uma dúvida, eu sempre vou perguntar se me permitem eu disponibilizar essa pergunta como áudio no vídeo, tá bom? Aí a gente quebra um pouquinho esse gelo de só o professor ficar falando. Então, aplicação de metodologias de ensino variadas, né? Realização de brincadeiras, realização de canções, realização de dramatizações, né? Realização de desenhos, né? Tudo isso aplicado ao ensino infantil. Mas aí digamos que vocês têm aquela intenção de ser professor de faculdade. Então a gente pode aplicar outras estratégias agora voltadas para os seus alunos da faculdade, né? Então realização de seminários, realização de provas, realização de atividades em dupla, trio, grupo, dentre outros. Aquilo que eu já tinha dito anteriormente, ter o plano A, B, C, D e Z para a realização de todas as suas aulas, né? Antigamente, né? Eu não sei se na FISA tem, porque eu nunca fui nela, mas nas outras faculdades que eu trabalhei, antigamente tinha o que a gente chamava de retroprojetor, que era um aparelho onde a gente utilizava uma transparência para reproduzir os conteúdos da sala de aula. Na época, logo quando eu comecei, ainda não era toda a faculdade que tinha datashow. Então, mais para frente, que foi começando a se popularizar dentro das faculdades do datashow. E aí ficava mais fácil da gente ministrar as aulas. E ainda tinha um problema, não era toda sala de aula que tinha datashow ou retroprojetor. Então eu sempre ia com o plano A. O plano A era o quê? Eu fazia minha transparência e levava para ministrar a aula. Caso eu não conseguisse o retroprojetor para utilizar as transparências, o que eu iria fazer? Eu iria solicitar o datashow. Caso eu não conseguisse o datashow, o que eu ia fazer? Eu ia escrever no quadro. Mas por ironia do destino, às vezes nem tinha piloto na sala de aula. Então o que eu ia fazer? Ia ser o velho blá blá blá, o velho falar oralmente e pedir que os alunos
escrevesse, certo? Bem, e aí surge uma dúvida, né? Nós devemos nos dedicar mais ao ensino do conteúdo da disciplina ou será que nós devemos nos dedicar mais ao processo de aprendizado que o aluno vai obter? Devemos nos dedicar ao conteúdo ou ao aprendizado do aluno? O que vocês acham? Bem, essa é uma pergunta de caráter pessoal, mas eu particularmente, entre me dedicar ao conteúdo e ao processo de aprendizado, eu ficaria mais com o aprendizado. Por quê? Porque conteúdo é algo que na realidade a gente sempre vai estar estudando, né? Por exemplo, a gente tem a ementa da disciplina de didática. Vocês têm que ver uma série de conteúdos. Vocês acreditam realmente que vocês vão conseguir ver todo esse conteúdo ao longo do semestre? Vocês não vão conseguir. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um determinado conteúdo e ele se desmembra de formas variadas, né? Tem um conteúdo que ele pode ter 30 subconteúdos dentro dele. E pode ter outro conteúdo que tem apenas 3 subconteúdos. Então, qual vai ser, dentre esses dois, aquele que você vai ver com maior conhecimento, com maior veracidade, digamos meio que assim? Aquele que tem 3 ou aquele que tem 30 subconteúdos? Com certeza aquele que tem menor quantidade, né? Então vocês vão ver, gente, vai ser normal. Isso não é só para a disciplina de didática, não. Isso se aplica às outras disciplinas. Pode acontecer de no futuro vocês forem fazer um concurso, aí tem uma questão lá que você vai dizer, poxa, eu nunca vi isso em sala de aula. Meus professores nunca me falaram sobre isso. Pode ser verdade ou pode não ser verdade, tá? Mas eu acredito que certamente uma vez ou outra vai acontecer de você ver algo que você nunca viu, tá? Mas é algo normal, porque normalmente a gente tem uma carga horária moderada das disciplinas, mas que não dá pra gente ver tudo de forma substancial. Tanto é que, se vocês forem ver, existe mestrado só para a área de didática. Existe mestrado só para a área de metodologia do ensino da educação infantil. E mestrado é quanto tempo? 2 anos. A nossa disciplina é o quê? 60 horas, um semestre. Então, imagine se a gente tivesse que ver tudo de uma vez só. A nossa graduação ia ser o quê? Uns 20 anos, né? Provavelmente não ia todo mundo se formar dentro de uma determinada área. Na pedagogia, na biologia, nas letras, né? Por quê? Porque o conteúdo é extremamente extenso. Então a gente foca em uma parte específica, aquela que é mais popular dentro da disciplina, tá certo? Dito isso, quais são as principais competências e habilidades que a gente requer que o pedagogo tenha a fim de produzir aulas eficazes para os nossos alunos? Essas principais habilidades e competências incluem instruir, orientar, guiar, apontar, treinar, dirigir, formar, preparar, doutrinar ou instrumentar o aluno para aquilo que ele vai ver ao longo da disciplina, tá? Quando eu digo instrumentar, eu quero dizer o quê? Os principais materiais que ele vai utilizar, né? Pode ser uma massa de modelar, pode ser o que? A utilização de lápis de cor, utilização de folhas de ofício de cores variadas, né? A realização de dobraduras de folhas, dentre outros aspectos, né? Dirigir, quando eu digo dirigir, não é dirigir de automóvel, né? Dirigir um carro, dirigir uma moto, não, é diferente. Quando eu digo dirigir, eu estou me referindo a determinar, né? Guiar o aluno quanto à realização das atividades. Primeiro, você vai pegar a folha de ofício. Segundo, com o lápis de cor azul, você vai passar o mesmo por cima das linhas pontilhadas. Depois disso, terceiro passo, você vai reproduzir ao lado a letra que foi formada ao você juntar as linhas, os pontos, as linhas pontilhadas, tá? Então é você dizer o passo a passo para que o aluno alcance o objetivo final da sua aula.
Além disso, deve-se evitar estimular no aluno os processos de colagem e tudo que é retido por mera justaposição, substituição ou memorização, pois eles, com o tempo, eles tendem a não se integrar à estrutura do conhecimento do indivíduo. Resumindo, a gente tem que estimular os alunos a fazerem o quê? Aquelas atividades que dá maior prazer a eles realizar. Aquelas atividades que despertam maior interesse para eles. Então vocês vão ver ao longo, né, das suas experiências no estágio de pedagogia, que quando vocês forem dar uma aula que é só, por exemplo, contação de história, os alunos vão gostar, né? Quem é que não gosta de escutar uma história? Mas quando você for dar uma aula, que, por exemplo, você leva materiais como flor, leva algum animal, isso chama muito mais a atenção dos alunos. Por quê? Porque eles vão poder pegar, eles vão poder sentir, né? A depender do material que você for levar, eles vão poder sentir o cheiro. Então aquilo que ele pode manusear, sentir, chama muito mais atenção, né? Em grande parte das vezes, do que aquilo que ele tem que imaginar. Então é sempre interessante, né, a gente poder diversificar esse processo de ensino-aprendizagem, utilizar metodologias e estratégias variadas, tá? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sair do chamado ensino instrucional, que é aquele todo regrado, ó, planta é tal coisa. Se tiver característica diferente, não é uma planta. E ir para o chamado ensino mobilizador, né? Planta é aquela que está fixado no solo, normalmente tem uma coloração esverdeada, pode produzir flor ou não, mas a depender do ambiente, da área ao qual essa planta está, ela pode apresentar algumas dessas características de forma variada, a exemplo de mudanças na coloração, tá? Então a gente deve sair do chamado ensino instrucional e ir para o chamado ensino mobilizador, em que a gente permite que o aluno pergunte, interaja com a gente em sala de aula. Além disso, o professor ele deve ser um facilitador do processo ensino-aprendizagem. E quando eu digo facilitador, eu quero dizer que ele deve ajudar os alunos nesse processo de aprender e pensar. Ele deve favorecer no aluno o aprimoramento de dois componentes básicos da aprendizagem, que é a motivação e a cognição. A motivação é o quê? É você despertar no aluno o interesse por aprender aquele determinado assunto. E a cognição ela está relacionada ao quê? Ao processo de construção do conhecimento pelo aluno, né? Se ele faz algo que o motiva a participar da sala de aula, consequentemente você vai estar favorecendo o processo da cognição, porque ele vai estar interessado por aquela aula e vai ser mais fácil dele assimilar os conhecimentos que estão ali sendo passados pelo professor. Além do que, ele vai estar ali, além de estar interagindo com o professor, ele vai estar interagindo com os demais colegas de sala de aula, o que é super valorável. E as próprias leis que regem a educação exigem que o professor em sala de aula favoreça esse processo de troca de conhecimento entre os alunos. Mas a gente vai ver isso melhor quando a gente for ver as leis relacionadas à didática. Outro quesito importante. Quando a escola não é capaz de estimular essas duas competências básicas, a motivação e a cognição, nós dizemos que ela exige do aluno aquilo que não lhe dá. Com certeza. Se o aluno ele não está motivado e ele não é capaz de aprimorar esse processo da cognição, esse processo de obtenção do conhecimento, a escola, não só a escola, mas o professor está falhando no processo de ensino-aprendizagem dele. Então, por isso que é interessante sempre a gente remodelar esse processo, né? A gente repensar aquilo que a gente está aplicando junto aos nossos alunos. Afinal, o aluno que não aprende a aprender na escola vê-se impossibilitado de obter sucesso, né? Então, normalmente nas escolas públicas, né, a gente tem um grande quantitativo de alunos repetentes, e principalmente nos ensinos iniciais, né? O ensino infantil, o ensino fundamental. Por que isso acontece? Está ocorrendo algum tipo de falha
nesse processo de transmissão do conhecimento a eles, né? Será que esse professor é um professor mais antigo? Ele não está moldado às novidades do processo de ensino-aprendizagem? Será que ele é um professor novo que aplica essas metodologias novas, mas elas não estão sendo assimiladas pelos alunos, né? Qual é a realidade desse aluno em sala de aula, né? A gente tem que pensar uma série de variáveis, não só aquelas destinadas, relacionadas diretamente a nós, pedagogos, mas como aquelas também relacionadas ao hábito de vida do aluno, né? Será que esse aluno ele tem oportunidade de, quando chegar em casa, revisar aquilo que ele viu em sala de aula? Será que aquele aluno que a gente está lá ensinando na educação infantil, no ensino fundamental, quando ele chega em casa ele vai fazer outros afazeres que não permitem que ele possa estudar? Então a gente tem que conhecer não só a nossa didática, mas a gente também deve conhecer os nossos alunos, certo? Bem, então eu peguei aqui um quadro de competências requeridas ao professor a fim de estimular nos seus alunos um ensino de aprendizagem eficaz. Esse quadro eu peguei do trabalho de Almeida, 2002, tá? Aqui embaixo, fonte Almeida 2002. E no final, no último slide, eu coloquei o tópico das referências, onde tem um link onde vocês podem ter acesso a esse trabalho, certo? Então, quais são as principais competências, segundo Almeida, que um professor deve ter a fim de promover um processo de ensino-aprendizagem eficaz ao aluno? Primeiro, a realização de treino das funções cognitivas básicas, né? Então, o professor dele deve testar junto aos seus alunos, né? Quais são as metodologias, quais são as estratégias que ele pode aplicar a fim de despertar o interesse dos seus alunos, né? Então, como a nossa disciplina de didática é mais voltada ao ensino infantil, o que poderia ser? A realização justamente das brincadeiras, a realização de histórias lúdicas, né, que despertam esse interesse dos alunos. Uma segunda competência seria a facilitação da integração dos conhecimentos. Lembra que eu falei mais lá para trás, logo no início da aula de hoje, sobre a questão das plantas? Que a gente devia pensar na questão atual e a questão futura. Aí eu falei, o que eu quero na atualidade? O que eu quero hoje que o aluno saiba sobre planta? O que é uma planta, né? O que diferencia uma planta de outras e a sua importância. O que eu quero saber para o futuro, né? Para que esse aluno saiba. Ele sabendo o que é uma planta, quais são as suas características e a sua importância, mais para frente, daqui a 2, 3 meses, ele vai ser capaz de identificar e descrever o que é a fotossíntese, tá? Então você construir um conhecimento na aula de hoje que vai permitir mais para frente ele juntar esse conhecimento a outros, tá? E é o que a gente vai ver na nossa disciplina de didática. Vocês vão ver que eu sempre vou começar a aula fazendo uma revisão. E depois da revisão, o que a gente vai fazer? A gente vai começar um novo assunto. E eu vou estar sempre mesclando esse novo assunto com o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, vocês vão ver lá no final da aula de hoje que a proposta de atividade que eu vou fazer, ela está relacionada ao que a gente viu nas aulas 3 e 4 e relacionado ao que a gente viu nas aulas 5 e 6. A gente só vai fazer somar mais informações ao que a gente viu nessas atividades anteriores. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que eu quero dizer. Voltando ao quadro. Terceira competência, métodos ativos de ensino-aprendizagem, né? O que é esses métodos ativos? São aqueles que fogem do padrão. Pode ser até mesmo a realização da própria brincadeira em sala de aula, né? Esse método ativo é aquele que foge do padrão passivo, do só falar em sala de aula. Uma quarta competência, treino das competências de estudo. Ou seja, é o que? É você estar sempre ali relembrando aquelas competências às quais você está trabalhando em sala de aula
e que eu vou aplicar aqui com vocês. Sempre no início das nossas aulas eu vou estar revisando aquilo que a gente viu anteriormente. E o quinto e último é a adequação dos padrões de atribuição e expectativas. Ou seja, às vezes a gente faz um planejamento, para tal aula eu quero trabalhar 6 assuntos. Mas quando a gente está lá ministrando a aula, a gente não consegue alcançar aqueles 6 assuntos. Então a gente deve saber, a gente deve ter em mente que nem sempre a gente vai conseguir colocar em prática aquilo que a gente planejou. Às vezes a gente vai até ter que retroceder, voltar mais atrás, para trabalhar algo que a gente vê que os nossos alunos têm maior dificuldade, tá bom? Mas não precisa se preocupar, isso é algo comum, não só no ensino infantil, fundamental, médio, mas também para o ensino superior. É só vocês se basearem no nosso próprio exemplo. Na aula anterior, eu ia falar sobre o quê? Sobre o processo de ensino-aprendizagem eficaz. Mas como eu fiquei desconfiado que vocês tiveram dificuldades em relação à atividade das competências e habilidades, o que foi que eu fiz? Opa, pera aí, eu não vou seguir em frente se eu não estou sentindo confiança dos meus alunos. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais tempo para eles realizarem a atividade e eu poder corrigir a mesma, tá certo? Então é algo normal, gente. A gente sempre vai ter que remodelar o nosso planejamento de aula, tá? Então, seguindo em frente. Para aprender, o aluno precisa entender, organizar, armazenar e evocar a informação. São processos cognitivos básicos a qualquer aprendizagem, a realização cognitiva. Então, para a gente realizar o planejamento da nossa aula, o que a gente tem que fazer? Antes de tudo, a gente tem que correr atrás do conteúdo. Então, se a gente vai dar aula sobre didática, o que eu tenho que procurar? Tenho que procurar livros relacionados à didática, tenho que procurar artigos científicos relacionados à didática, que, inclusive, um dos materiais dessa aula é um artigo, tá lá nas referências, eu coloquei o link, ao qual vocês vão poder ter acesso, tá? Para, com base nesses materiais, a gente poder estudar, pontuar quais são os principais elementos que a gente considera importante de trabalhar em sala de aula com os nossos alunos e assim montar o planejamento da aula, que mais para frente eu vou fazer com vocês esse planejamento de aula, certo? Mas de qualquer forma, vocês já estão treinando com essas atividades que eu estou passando para vocês. Além disso, a gente, como pedagogo, deve assumir a aprendizagem não como um mero registro de informação, mas como construção de conhecimento, certo? Que sem esse registro não se avança no conhecimento, né? Então é aquela atividade, né? De a gente sair do método de ensino passivo e ir para o método de ensino ativo, aquele que valoriza a participação do aluno. Além disso, devemos ajudar o aluno a entender, a percepcionar e a organizar a informação. Com alguns alunos vai ser mais prático, com outros vai ser mais difícil, mas normal, né? As pessoas não são iguais. O processo de ensino, aprendizagem, tende a ser assimilado de forma variada pelos nossos alunos, né? E incluindo ainda em relação às competências e habilidades que nós pedagogos devemos ter, de acordo com a teoria de processamento da informação, a aprendizagem envolve que o sujeito integre a nova informação nos conhecimentos já possuídos, ou seja, na sua memória a longo prazo. Então eu coloquei aqui um exemplo, né? Digamos que a gente está dando uma aula e essa aula é sobre as diferentes formas, os diferentes materiais que compõem coisas do nosso dia a dia. Então eu coloquei aqui um exemplo da xícara. A gente tem xícara de chá, a gente tem xícara de café, a gente tem um chamado copo americano e a gente tem um chamado copo de requeijão. Os 4 a gente poderia dizer que são copos, né? A própria xícara a gente poderia dizer que é um copo. O que diferencia uma xícara de um copo? É o fato dela ter o quê? Essa estrutura que permite que a gente possa colocar o dedo e levantar a mesma.
Elemento esse que não existe no copo, né? Não existe essa alça. Mas se ela quebrar, ela se torna um copo. Concordam? E a gente tem aqui o quê? Colheres. A gente tem colheres de tamanhos diferentes e de formatos diferentes, né? Aqui a gente tem uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma colher de chá, uma colher de café. A gente poderia colocar aí também, sabe o que seria interessante? Uma colher de pedreiro, né? O formato é diferente. Tem um formato meio triangular, mas também não deixa de ser uma colher. Então, o que a gente iria trabalhar com o aluno em relação a isso? A gente tem um elemento, que é a colher, que é o copo, que é uma xícara, que tem formatos, cores, texturas diferentes e podem ser utilizados para funcionalidades diferentes, funcionalidades distintas, né? O copo de requeijão para beber um suco, para beber o quê? Beber água. A xícara, normalmente para quê? Para tomar um café, para tomar um chá, para tomar um chocolate quente. As colheres, né? Para mexer uma determinada solução. Uma sopa, um chá, pode ser utilizado para tomar um sorvete. Então, vocês podem ver, né? São coisas que talvez para um adulto passe desapercebido, mas para a criança tem grande valor. Pode parecer algo besta, mas olha quantas coisas a gente pode trabalhar utilizando uma colher, né? A gente pode desde conhecimentos matemáticos, né? Quanto será que de arroz em gramas a gente consegue colocar em uma colher, né? Quantas colheres a gente tem aqui na mesa, né? Todas elas apresentam o mesmo tipo de cabo, é variado. Se é variado, bora contar quantos cabos diferentes a gente tem aqui, né? Quantas xícaras a gente tem? Por que será que o copo do requeijão ele é mais transparente do que o copo americano? Onde será que é mais fácil a luz passar? No copo de requeijão ou no copo americano? Por que a luz não passa pela xícara de chá, pela xícara de café? Então a gente pode, com base em um tema, né? O tema no caso seria colher, e outro tema copo e requeijão. Em um tema a gente pode abordar assuntos variados. A gente pode estabelecer que nossos alunos desenvolvam competências e habilidades distintas, tá? Eu vou produzir para vocês uma aula só com base em competências e habilidades. Aí eu vou dar alguns exemplos de metodologias ativas que vocês podem aplicar junto a seus alunos. Mas como eu ainda não passei a atividade da aula de hoje, que vai envolver justamente as metodologias ativas, eu ainda não mostrei isso para vocês, mas vou mostrar nas aulas futuras, certo? Um segundo exemplo, né? Estamos falando de Covid-19 o tempo todo, então o exemplo 2 também é relacionado à Covid. Então aqui eu coloquei uma imagem que diz assim: quais recomendações devo seguir ao usar a máscara? Aí tem ali: seu uso deve ser individual, evite tocar na máscara durante o uso, se tocar, higienize as suas mãos, se precisar mexer ou ajustar, fazer pelos elásticos ou amarração. Então, o que a gente poderia fazer nessa aula? Primeiro, mostrar para os alunos os diferentes tipos de máscaras, né? A gente tem máscaras feitas de tecido, a gente tem máscaras feitas de came, a gente tem máscaras feitas de outros materiais, né? E a preocupação que a gente deve ter em relação ao processo de manusear a máscara, né? Por que a gente deve ter tanto cuidado assim? Por que a gente não pode colocar a mão na frente da máscara, né? Aí são aspectos da biologia, né? O vírus pode estar na frente da máscara e a partir do momento que você coloca a mão nele, você vai contaminar a sua mão. Aí é preciso que você faça o quê? Realize o processo de lavagem da mão com água e sabão. Porque se você fizer só com água, você não elimina
o vírus. E como é que você vai eliminar o vírus? Justamente utilizando o sabão, porque o sabão ele apresenta propriedades que, quando em contato com a água, vai permitir que o vírus ele se desfaça, eliminando ele da superfície da sua mão. Então são conceitos que a gente vai trabalhar com os alunos ao longo do semestre, ao longo do ano. Então, pouco a pouco, a gente vai fornecendo informações novas para os alunos, tá? Eu passei aqui um monte de informação, porque a gente já é adulto, tá? Mas com os pequenos o processo já seria mais lento, mais gradual. Então, prosseguindo, dentre as competências e habilidades que nós pedagogos devemos ter, tem a questão de se aplicar metodologias ativas em sala de aula. E o que é essas metodologias ativas? Né? É colocar o aluno como personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Então, o objetivo principal da metodologia ativa é o quê? É incentivar que a comunidade acadêmica, no caso dos alunos, eles desenvolvam a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma, né, autodidata e participativa. No modelo tradicional de ensino praticado nas escolas, o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como passivo, pois nele o docente é o protagonista, como a gente tinha visto anteriormente. Mas aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem, que é a imagem da pirâmide de aprendizagem de William Glasser. E o que essa pirâmide de aprendizagem mostra para a gente? Ela mostra a porcentagem de construção da aprendizagem pelos indivíduos por meio dos dois tipos de métodos de aprendizagem que a gente tem, que é o passivo, método tradicional, e o método de aprendizagem ativo. Então a gente tem que atividades como ler, escrever, observar, ver e ouvir, que são estratégias, metodologias aplicadas ao método de aprendizado passivo, elas têm um baixo quantitativo de captação de aprendizagem pelo aluno. No entanto, quando a gente vai observar os métodos de aprendizado ativo, que são discutir em sala de aula, praticar, né, realizar algo prático, e um aluno ensinar ao outro, o quantitativo de aprendizagem, de captação do conhecimento pelo aluno é muito mais elevado. Discutir equivale a cerca de 70%. Praticar, né, estar ali manuseando o material, faz com que essa aprendizagem possa chegar a 80%. E você ensinar algo ao colega é muito maior, é quase 100%, 95%. Né? É por isso que às vezes, até mesmo aqui no ensino superior, na faculdade, às vezes a gente tem dificuldade para aprender um determinado assunto, porque às vezes a gente não se identifica tanto com a forma qual o professor passou o assunto. Mas quando a gente conversa com um colega nosso, né, normalmente no dia da prova, né, que a gente pede, ô fulano, ô Ednário, o que foi que você entendeu sobre tal assunto que eu não entendi? Aí Ednário vai lá e explica para você o que foi que ele entendeu. Às vezes a forma ao qual o Ednário transmite essa informação, ela é mais eficiente para você do que a forma ao qual o professor transmitiu em sala de aula. E aí você consegue captar aquela informação que você não captou com o seu professor, certo? Então por isso que o ensinar é importante entre os alunos, tá? Bem, então aí a gente chega no grande clímax da nossa aula, né? Que é saber, no final de contas, o que é essa tal de aprendizagem eficaz. Então, a aprendizagem eficaz é aquela que valoriza o conhecimento dos alunos, de modo que permita a estes discutir, praticar e, consequentemente, ensinar algo a um segundo, terceiro indivíduo, certo? Além disso, a gente tem que é aquela aprendizagem que foge do tradicional, que incentiva o aluno ou professor a realizar um procedimento comum de uma forma mais eficaz, com maior valor cognitivo
né, com maior captação, desenvolvimento do conhecimento, para quem esteja aprendendo ou assimilando algo de novo. É preciso que os alunos saiam da escola sabendo pensar e ler a realidade que os cerca, serem capazes de assumir com alguma autonomia os seus direitos e deveres da cidadania, dominando as novas tecnologias de informação e comunicação. Essa parte de novas tecnologias eu quero focar bastante com vocês, porque como vocês já sabem, vocês agora estão num novo momento da educação, que é a educação online. E vocês vão ter agora que aprender a como desenvolver aulas para os seus pequenos, né, os alunos da educação infantil, utilizando as tecnologias. Porque certamente, até a gente voltar ao padrão de ensino-aprendizagem anterior, né, em que as salas tinham grande quantitativo de alunos, isso certamente ou vai demorar bastante ou nunca mais vai acontecer. Então a gente vai ter que se adaptar à nova realidade, a aplicação de tecnologias em sala de aula. Então vocês vão ter que aprender a produzir videoaulas pelo celular, produção de videoaulas pelo notebook, vocês vão ter que aprender a editar aulas, vão ter que aprender, né, se vocês podem ou não utilizar um vídeo de outra pessoa dentro da sua aula, né? Então a gente vai ter, dentro da nossa disciplina de didática, uma aula destinada a isso. Eu vou querer ensinar para vocês a como realizar gravações de aula, a princípio só pelo celular mesmo. Eu acho que vai ser só pelo celular, tá? Porque é o modo mais prático para vocês realizarem esse tipo de aula. E como vocês poderem editar suas aulas e disponibilizarem para os seus alunos, certo? Eu vou até pedir para vocês realizarem gravações e mandarem para mim, e eu vou compartilhar com vocês em nossas aulas. Acho que vai ficar bacana. Bem, então para a gente finalizar a aula de hoje, né, já está com mais de 1 hora de duração, a gente tem uma atividade. Aí qual é essa atividade? Tendo por base os 5 exemplos dados pelo professor nas aulas anteriores da disciplina de didática, elabore 2 modelos de aula didática para cada exemplo e envie para o professor pelo e-mail mperalva@hotmail.com. Então vocês vão pegar aquele trabalho que eu disponibilizei para vocês nas referências, que é o trabalho de Almeida, e vocês vão ler também o texto do Pinto, que é essa segunda referência, para terem ideias de metodologias ativas que vocês podem aplicar em sala de aula. Então, quais foram os temas, os 5 temas que a gente viu? A gente viu um, que era a fotossíntese, outro, que era nível de organização dos seres vivos, outro, que era a questão do coronavírus, outro, que era a questão das diferenças sociais, e o último, que era os seres vivos. Então, para cada um desses temas, vocês vão propor metodologias ativas que vocês podem aplicar. Então, um exemplo de metodologia ativa seria a realização de jogos em sala de aula. Outra seria o quê? A realização de atividades lúdicas. Outra, realização de dramatizações, realização de canções, e existem outras metodologias. Então, por isso que eu estou disponibilizando para vocês esses trabalhos, essas referências, as quais eu quero que vocês leiam, né, para vocês terem outras ideias, tá? E vocês podem buscar referências externas, referências que eu também não citei. Vocês podem, inclusive, utilizar algum daqueles 12 livros que eu disponibilizei em PDF e disponibilizei no grupo da turma para vocês poderem se inspirar para propor essas metodologias ativas, tá bom? Então, vocês vão propor a metodologia ativa, vocês vão dizer qual é essa metodologia ativa e eu quero que vocês digam para mim como é que vocês iriam realizar. Por exemplo, digamos que vocês vão realizar um jogo sobre plantas. Então, o que vocês teriam que fazer? Primeiro, conceituar o que é planta, dizer suas características para as crianças, né? Depois, aplicar o jogo, né? E aí, o que aconteceria? A aula terminaria no jogo,
Teria uma continuidade? Caso tivesse uma continuidade, qual seria essa continuidade? Tá bom? Eu não vou dizer agora, porque se eu falar, vocês vão aplicar o que eu falar. Então eu vou ficar caladinho, eu não vou dizer o que eu faria depois, se eu continuaria, se eu terminaria, tá? Eu quero que vocês pensem e coloquem em prática, tá bom? Que aí eu vou colocar como uma atividade de revisão no início da aula, tá? Eu vou discutir o que foi que vocês fizeram, tá bom? Eu vou até propor uma coisa. Se vocês tiverem coragem, grava um vídeo de 1 minutinho explicando como é que seria essa metodologia ativa que você iria realizar. Não precisaria nem escrever e mandar para mim por e-mail. Faz em formato de vídeo, manda, que aí eu já aproveito e eu jogo o vídeo de vocês para a aula da semana que vem. Pode ser? 1 minutinho. Não precisa passar mais do que isso não, tá bom? Mas se passar não tem problema não, tá? Só não pode passar uns 3 minutos. Acho que 3 minutos já tá de bom tamanho, tá certo? Pois é, galera, a gente finaliza a nossa aula da disciplina de didática por hoje e na segunda-feira que vem a gente tem um novo encontro aqui a partir das 19 horas, tá? Lembrando de vocês realizarem as atividades, qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem no Zap pro teacher, que o professor ajuda vocês, tá bom? Então, boa semana para todos e até o nosso próximo encontro na segunda-feira com a nossa disciplina de didática. Tchau!